Olá, estudantes do sexto ano. Aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre doenças causadas pelo ar contaminado. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos para os nossos recadinhos? Você deve estar pensando, ele vai falar do caderno, ele vai falar do penal. Isso mesmo, você já sabe e provavelmente está com seus materiais aí com você. Super importante, por quê? Nessa aula eu posso falar muitas coisas importantes, palavras, conceitos. Anote no seu caderno. Eu posso apresentar na tela desenhos, esquemas, palavras e conceitos. Tudo que você julgar importante, registre no seu caderno. Por quê? Vai facilitar os seus estudos. Mais para frente, você volta no seu caderno. Olha, nessa aula que nós falamos de doenças causadas pelo ar contaminado, o professor Fabiano falou isso. Tinha tal doença, tal situação. Super importante para consultar. Então vamos lá para a aula? E eu trago para vocês o objetivo da aula, que é compreender o processo de poluição e de contaminação do ar. O ar é super importante para nós. No ar tem, na sua composição, o oxigênio que nós respiramos. Se esse oxigênio estiver com uma poluição, poluído ou contaminado, vai prejudicar a nossa saúde. Vamos ficar doentes. E aqui eu trago uma imagem para vocês. Deem uma olhadinha bem de perto. O que será que está acontecendo nessa situação? Enquanto você olha a imagem, eu faço a leitura do texto. Você já ficou doente? Algumas doenças podem ser transmitidas pelo ar? E agora? Quantas perguntas, não é verdade? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Retornamos. E aí, olharam bem a imagem? O que será que está acontecendo nessa situação? Isso mesmo, nós temos uma pessoa, uma mulher que está assoando o nariz. Olha a roupa dela, o cabelo. Será que ela está bem? Ela está com uma carinha, embora não apareça muito, que está doente. Parece que ela está de roupão, de pijama, o cabelo um pouquinho bagunçado, parece que ela acordou agora e não está se sentindo bem. Você já ficou doente? Provavelmente sim. Quando nós estamos doentes, nós sentimos várias coisas. Vai depender da doença, qual é o agente que está causando essa doença. Nesse caso, ela provavelmente deve estar espirrando. Isso mesmo, com o nariz escorrendo, por isso ela está suando o nariz. E até tosse. Quando você ficou doente, você apresentou esses sintomas? Algumas doenças, será que são transmitidas pelo ar? Com certeza. Muitas doenças nós podemos adquiri-las pelos alimentos, pela água, pelo solo contaminado, mas também pelo ar. Isso mesmo, quando uma pessoa espirra, achou! Nas gotículas que saem da sua boca, pode ter micro-organismos. E nesse espaço que eu espirrei, vai ter os micro-organismos no ar. E se vem uma pessoa que está sadia, que não está doente, e ela abre a boca de sono ou inspira o ar, pode ser que esses micro-organismos adentrem o seu corpo. E essa pessoa que estava bem pode ficar doente. Ou seja, algumas doenças podem ser, sim, transmitidas pelo ar, e nós vamos ver isso a partir de agora. Nós vamos fazer a leitura de uma reportagem do site do UOL, que tem como título Frio impõe maiores cuidados com vírus de doenças respiratórias. Olha lá o título da reportagem, doenças respiratórias. Estão associadas ao nosso sistema respiratório, que faz a captura do oxigênio para nós sobrevivermos.
Quem escreveu essa matéria foi Marina Aragão, no ano de 2020. Gripes, resfriados, rinites, asma, bronquite e outras infecções encontram condições propícias nas baixas temperaturas. Outros problemas comuns são os dermatológicos. Pele ressecada já é característica do tempo frio e pode piorar com o uso do álcool gel. Se nós olharmos nessa primeira parte da reportagem, nós identificamos algumas doenças: gripe, resfriado, rinite, asma e bronquite. Vamos continuar a leitura? As doenças respiratórias tendem a se concentrar no período do inverno por dois motivos. Com a temperatura mais baixa, diminui a circulação sanguínea em áreas que recebem o ar frio, como os pulmões, por exemplo. Isso permite uma infecção mais ágil, aguda por parte dos vírus que são transmitidos pelas vias respiratórias. Mas há também uma razão social, que é o segundo motivo, que é a tendência de aglomeração das pessoas em locais fechados. Claro, tá frio. Todo mundo quer fechar as janelas para não passar frio. Então imagina no ônibus, todo mundo fechando as janelas do ônibus para não passar frio. E aí, se uma pessoa está doente e espirra ou tosse dentro do ônibus, provavelmente outras pessoas também podem ficar doentes. Isso contribui então para o alastramento de doenças respiratórias no inverno. Quer saber um pouquinho mais sobre essa reportagem? Eu trouxe um trecho, um recorte. Pegue seu smartphone, aponte para o QR Code e você vai ser direcionado para o site e vai fazer a leitura na íntegra. E aí nós vamos para a nossa primeira atividade. Mas já a atividade, lógico, o texto trouxe muitas informações. Vamos dar uma olhada? Leia o texto abaixo, um trechinho de um texto, e a gente vai responder. O título desse texto se chama Vírus. Os vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo seu material genético. Então ele contou um pouquinho sobre os vírus. Eles podem causar doenças aos seres humanos e a outros seres vivos, como animais e vegetais. São muito pequenos e podem ser vistos somente com a utilização do microscópio eletrônico. As doenças causadas por vírus são chamadas viroses. Entre elas podemos citar, mais doenças causadas por vírus que são transmitidas pelo ar. Poliomielite, no caso a dengue não é necessariamente transmitida pelo ar, catapora, o sarampo, coronavírus, entre outros. Aqui tem doenças causadas por vírus, algumas transmitidas pelo ar, outras não. Então, nesse trecho desse texto, nós conhecemos um pouquinho sobre vírus. E aí vem a pergunta: o que são vírus? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Voltamos. E se você ouviu a minha explicação ou leu direitinho o texto, conseguiu responder essa atividade. Então, o que são vírus? Eles não são seres vivos, porque não possuem células na sua constituição. Mas o que eles são? São seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético. Segundo o texto, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, devido à sua constituição. A poluição do ar, então, está relacionada com a diminuição da eficácia do sistema mucociliar das nossas narinas. Então, nós precisamos respirar o oxigênio, não é verdade? Respire junto comigo pelo nariz, trazendo o oxigênio para o interior do nosso corpo. Pode ser que ao redor de nós, esse ar tenha algumas substâncias. Pode ser, por exemplo, fuligem, poeira, um carro passou aqui perto e entrou a fumaça nessa sala, ou até micro-organismos que podem afetar o nosso sistema respiratório. Então, por causa dessa poluição do ar, pode nos causar sintomas associados à asma, às infecções das vias aéreas superiores e a incidência até de câncer de pulmão. Além da poluição, o ar também pode transmitir algumas doenças que são causadas por micro-organismos. Então, quando um carro passa com aquele escapamento cheio de fumaça, você não começa a tossir? Cuidado ao respirar aquele ar que está próximo, porque pode adentrar no seu corpo muitas substâncias que saíram daquele carro. As queimadas das árvores, a fábrica com as suas chaminés. Então, isso afeta o nosso sistema respiratório. Mas existem seres muito pequenos que a gente não consegue enxergar a olho nu. São os micro-organismos. Podem estar aqui ao meu redor e podem adentrar o meu sistema respiratório. Então, quando espirramos, tossimos ou falamos, partículas de saliva são expelidas e com elas os micro-organismos podem ser o quê? Levados e respirados com o ar por outras pessoas. Foi o exemplo que eu falei. Se eu estiver doente e tossir, eu posso espalhar aqui nesse ambiente o vírus. Se uma pessoa sadia passar aqui perto e respirar esse ar, pode ser que esse vírus adentre o seu corpo e ela também possa ficar doente. Por isso a importância da etiqueta respiratória. Essa moça lá do começo, quando ela coloca o lenço no nariz, ela pode tossir ou espirrar e sem eliminar as gotículas de saliva com o agente causador da doença. Etiqueta respiratória é isso, respeitar as outras pessoas, colocando uma barreira no nariz e na boca, ou a parte interna do nosso braço, porque se eu espirrar, atchum, ou tossir, vai ficar com essa barreira, a minha roupa ou um lenço descartável que nós jogamos fora. As doenças mais comuns que são transmitidas pelo ar são gripe e resfriado. Alguns exemplos de outras doenças que também podem ser transmitidas pelo ar são a cachumba, a catapora e a meningite. E aqui a gente tem a mesma leitura, o mesmo texto sobre o vírus, mas uma atividade diferente. Então, nós já conhecemos esse texto. Título Vírus, ele conta um pouquinho sobre quem é esse vírus, quais doenças ele pode causar. Então, eu não vou fazer a leitura novamente, eu já fiz, e agora nós vamos ver qual é a pergunta. E nós conseguimos entender e conseguir responder esse exercício baseado na leitura do texto. Então, a pergunta número 2 diz assim: cite o nome de 4 doenças causadas por vírus. Algumas eu apresentei lá no texto do início do site do UOL, outras nessa leitura do texto vírus, ou pode ser de uma outra fonte. Colocar 4 doenças causadas por vírus. Ah, Fabiano, posso fazer 5? Posso fazer 6? Pode! Você pode fazer uma listinha de doenças causadas por vírus. Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já retorno.
Retornamos. E aí, você sentiu dificuldade para essa atividade? Provavelmente não. Pode acontecer a seguinte situação. Tem muitas doenças causadas por vírus e não necessariamente precisam ser as que o texto apresentou. Se você consultou na internet, um livro ou você perguntou para alguém da sua família, pode estar correto? Claro que sim. Então você pode trazer outras doenças. Então, dá uma olhada? Segundo o texto, poliomielite, dengue, catapora, sarampo e coronavírus são doenças causadas por vírus. Mas se você pesquisou em uma outra fonte, como sites da internet confiáveis, livros que trazem essa informação, você também acertou. Vamos adiante? Vamos conhecer um pouquinho dessas doenças que são causadas pelo ar contaminado? Primeiro é a cachumba. Então, na cachumba, o micro-organismo que causa essa doença, ele vai afetar as glândulas salivares e elas vão ficar inflamadas e tendo um aspecto mais inchado. Repare na imagem que eu trago para você. Tem duas imagens. Na esquerda, nós temos a glândula parótida. A glândula parótida é uma das glândulas salivares. Ela está normal, no seu tamanho normal. Já na direita, essa mesma glândula se apresenta inchada. Por quê? Por que ela tem esse inchaço? O micro-organismo chega nessa região e causa a inflamação e tem um aumento do seu volume. Já a catapora é uma outra doença causada pelo ar contaminado. Essa doença comumente atinge quem? As crianças. E o principal sintoma é qual? O aparecimento de pequenas manchas na pele, além de pequenas bolhas. Dê uma olhada aqui na imagem que eu trago para você. Tem duas crianças. Reparou como estão os corpos delas? Cheia de manchinhas vermelhas? E essas bolinhas podem coçar. Não podemos coçar. Será que você já teve catapora? Pergunte para sua família. Já tive catapora? Porque às vezes a gente pode ser muito pequeno e não lembra, por ser uma característica de uma doença que afeta principalmente as crianças, mas não só elas. E nós temos a meningite, que é uma doença também causada por micro-organismos, que vão se desenvolver, eles vão se alojar e se desenvolver nas meninges. Mas o que é meninge? É uma membrana que reveste o nosso sistema nervoso central. Sistema nervoso central faz parte de algumas estruturas do nosso corpo, como o cérebro e a medula espinhal ou espinal. Vamos dar uma olhada aqui na imagem? Então nós temos uma representação do cérebro de uma pessoa, mostrando a meninge normal, não inflamada, e aqui na imagem embaixo, ela com um aspecto mais volumoso, apresentando inchaço. Ou seja, esse micro-organismo está alojado nesta região. E o que vimos na aula? Muita coisa, não é verdade? Quais são as principais doenças transmitidas, causadas pelo ar? A característica da catapora, as características da cachumba e as características da meningite. 3 exemplos que eu trouxe para você. Claro que existem outras doenças que são causadas, transmitidas pelo ar. Nessa aula, nós falamos sobre doenças causadas pelo ar contaminado. Espero que vocês tenham gostado e até breve.